Olá, tudo bem com você? Aonde quer que você esteja, um grande abraço. Eu sou o Luiz de Souza do canal Giro Perfeito e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante que é acerca das bobinas. Nós vamos saber então, pessoal, como a bobina está aberta, quando está em curto, ok? Nesse vídeo você vai aprender algumas dicas de saber então quando a bobina está em curto, quando a bobina está aberta, ok? No multímetro e também na lâmpada em série. Vamos para o que importa. Vamos lá, pessoal. O primeiro caso aqui de hoje nós estamos aqui com a bobina, né? Ela está aqui desmontada, ok? E nós já estamos aqui fazendo o teste nessa bobina. O primeiro caso de hoje é saber se a bobina está aberta. Vamos lá. A bobina está aberta quando você coloca aqui, ó, o multímetro, as duas garras do multímetro, olha lá, tira o fio do capacitor fora, tirou o fio do capacitor fora, colocou uma garra do multímetro numa ponta e a outra ponta colocou a outra garra. E quando a bobina está aberta, está rompida, quando você coloca no multímetro a função bip, pode ser a função bip, está dando infinito, olha lá, está dando infinito, significando que esta bobina, esta aqui, ó, esta bobina mesmo, ela está aberta, porque aqui, ó, não apresenta nada no multímetro, não apresenta nada, ou seja, infinito no multímetro. Agora você me pergunta, por que que isso acontece? Isso acontece, pessoal, devido quando superaquece. A bobina, ela superaquece, né? Ou trabalha forçada. Por causa de quê? Por causa da bucha que está ruim, está gasta, tá bom? Né? Sem lubrificação. Então, a bobina, ela se rompe quando, né, superaquece, o ventilador muito ligado, ok? Então, ela trabalha forçada também devido à bucha estar ruim, ok? Ou falta de lubrificação, ou até mesmo sofre uma queda e a hélice trava. Trava e aí provoca um aquecimento e aí ela às vezes se rompe, ok? A bobina se rompe. Então, quando saber se a bobina está rompida, está partida? Quando você tira aqui, ó, o capacitor fora, bota uma garra do multímetro numa ponta e na outra ponta a outra garra do multímetro e você vai lá para o capacitor, ou melhor, para o multímetro, olha aí, ó, na função bip sonoro e tá dando infinito. Agora, pessoal, nós vamos para outro caso aqui. Esse caso aqui já é diferente. Eu estou aqui com um ventilador aberto aqui na bancada, ok? E quando saber agora quando a bobina está em curto? Quando está em curto no multímetro. Você coloca lá na função bip sonora no multímetro novamente, ok? Você vai até o cabo de força do ventilador, coloca uma garra do multímetro num pino do cabo de força do ventilador e o outro pino você vai colocar, olha aqui, ó, você vai colocar no outro pino do ventilador e girar a chave na velocidade máxima. Qual é a velocidade máxima? Velocidade máxima é a número 3 do ventilador, ok? Aqui já está virado aqui na velocidade máxima. Então, notem bem, quando uma bobina está em curto, a bobina está em curto quando eu tocar aqui no pino do cabo de força do ventilador e o multímetro ele apitar. Quando ele apita, está na velocidade 3, está com uma garra numa ponta do cabo de força,
do ventilador que está aqui na bancada, né? E você coloca aqui, ele apita. Então, significa que a bobina está em curto. Dá para você ouvir aí o bip sonoro, velocidade 3, a bobina significando que a bobina está em curto aqui, ó. Velocidade 3, função bip do multímetro, as garrinhas no cabo de força do ventilador, significando que essa bobina está em curto, ok? Olha aí, ó. Olha lá. Bobina está em curto quando ativa o som sonoro do multímetro, significando que essa bobina aqui está em curto. Mas quando acontece isso? Isso acontece quando a bobina entra em curto. Porque no outro caso nós vimos que a bobina estava aberta quando um fio se rompe, ok? Uma espira se rompe. Nesse caso aqui, um fio colou no outro, ou seja, uma espira colou no outro. Quando não se rompe, só derrete. Ou seja, isso tudo aqui, pessoal, essa bobina aqui não é de cobre. Tá vendo aqui, ó? Isso não é de cobre. Isso é um verniz que passa por cima do alumínio. E quando acontece o curto, quando essa tinta aqui, esse verniz, ele derrete, derrete o verniz e o fio cola, a espira cola na outra, né? E pouco tempo ligado, superaquece. Às vezes o fusível térmico que está aqui nele se rompe, às vezes não. Então, a super dica aqui do canal Giro Perfeito para você é deixar sempre o seu ventilador limpo. Sempre deixar o seu ventilador higienizado para que não aconteça isso. Porque às vezes, devido muita sujeira e devido muito tempo ligado, né? Superaquece, trabalha forçado, superaquece. E às vezes esse verniz aqui se derrete, aparece até cobre, mas não é cobre, pessoal. Isso aqui é um alumínio, bobina de alumínio, pintada, né? Envernizada, verniz, ok? E aí esse verniz derrete, ele solta. Aí um fio cola no outro. Aí acontece, né? O superaquecimento e acontece aí nesse caso aí o curto. Então essa bobina aqui está em curto, não serve mais. Essa bobina aqui não serve mais. Por quê? Porque está em curto. Um fio está colado no outro aí por dentro dessa bobina. Por isso que essa bobina está condenada. Ok? Então, voltando aqui ao outro caso, quando é o problema no fechamento, aí sim, aí dá para, olha aqui, ó, o fechamento é esse aqui, ó, é esse, vamos ver se dá para filmar aqui, opa, deu para filmar aqui, vamos lá, aí, ó. Quando é o rompimento no fechamento, ok, dá até para ajeitar, né? Quando é com muita cautela, com muito cuidado, tá bom? Aqui o fechamento. Quando é o rompimento aqui, ok? Dá para consertar. Mas quando é o rompimento no enrolamento, a pessoa não sabe, não tem como descobrir, né? O técnico não tem como descobrir aonde está rompida por dentro da fiação. Então, voltando aqui nesse caso, bobina em curto é quando o verniz superaquece, derrete, o fio cola no outro, né? E pouco tempo ligado superaquece, ok? E então, no multímetro, olha aí, no multímetro, quando está em bobina em curto, é desse caso aí, desse jeito, apita lá no multímetro, ok? O bip sonoro, som bip sonoro, quando as
duas garras do multímetro estão aqui, ó, no cabo de força, apita lá. E na lâmpada em série? Na lâmpada em série, quando você colocar esse cabo de força aqui na lâmpada em série, velocidade 3, a lâmpada acende com luminosidade total. Luminosidade total, a lâmpada acende, e quando você faz o giro para velocidade 2 ou 1, ó, quando gira não acontece nada. Por quê? Porque está em curto. Então a luminosidade é total, não tem variação. Não tem variação alta, média e baixa na luminosidade da lâmpada. Isso é na lâmpada em série. Você ligou lá o ventilador, né, o cabo, na lâmpada em série, atenção, na lâmpada em série, e aí a lâmpada na velocidade 3 do ventilador vai ficar num brilho total. Aí você gira a chave, o ventilador não funciona e também não tem variação na luminosidade quando o ventilador está em curto, ok? Então, vamos evitar aí, né, que a bobina se rompa, ou também vamos tentar evitar quando curto, quando o ventilador fica muito ligado e sujo, ok? E aí um fio, o verniz, ele derrete e cola. Então nunca deixe seu ventilador trabalhar forçado, ok? Com a hélice dura. A hélice, você sente lá que a hélice dura. Tem gente que fica colocando a mão para o ventilador tentar rodar. Isso é sinal de que a bucha já está ruim, ok? Ou o rolamento, enfim, está ruim e tem que ser trocado para não trabalhar forçado. Agora, pessoal, vamos para outro caso aqui. Quando a bobina está boa. A bobina está boa quando você tira o capacitor fora, tirou o capacitor, colocou as duas garras do multímetro, no lugar onde tirou o capacitor e coloca na função bip sonoro, olha lá, bip sonoro, e você vai ver que tem variação, olha lá, variação, né, ômica, tá ok? Então acusou lá. Quando acusa infinito, é bobina rompida. Quando acusa variação aí na resistência ômica, é porque a bobina está boa. Agora, um detalhe muito importante para você que está começando agora. Aqui a bobina está boa, ok? Para saber qual é a bobina que está boa, porque aqui eu tirei o fio, eu tirei o capacitor e estou medindo aqui, ó, estou medindo aqui onde tirei o capacitor, olha lá, o multímetro está ali, olha lá, variação ômega, ok? Agora, para saber qual é a bobina que está boa, porque nós temos aqui o fio do capacitor com as bobinas auxiliares e nós temos também aqui o fio do capacitor com a bobina principal. Quando saber quando isso der infinito, ok? No primeiro exemplo que nós mostramos, estava dando infinito. No primeiro exemplo. Agora, quando saber se é uma bobina ou se é outra? Ou se é a bobina principal, né? A bobina primária, né? Ou é a bobina auxiliar, ou é a bobina de partida? Quando saber se ela está ruim? Ou é uma ou é outra? Vamos também, neste vídeo, dar exemplos para você que está começando. Agora, pessoal, dando continuidade aqui, ó, então, como saber se a bobina principal não é a bobina principal que está ruim, né? Nesse caso, quando dá a bobina lá rompida, né? E você não sabe qual é. Que você mediu o capacitor, colocou o capacitor aqui, ó. Colocou as garras do multímetro aqui nas duas perninhas do capacitor, já tirado, e aí deu rompido. Agora eu quero saber qual é. Vamos lá. Primeira etapa, para saber que a bobina principal está boa, você coloca uma garra do multímetro no fio linha, nesse caso aqui dessa marca é o vermelho, ok? E você coloca lá outra garra do multímetro no fio branco, nesse caso aqui dessa marca, que vai para as bobinas auxiliares, ok? Aquela que dá maior volta, ou seja, é o final da bobina.
Você coloca uma garra no final da bobina e outra garra aqui no fio linha. Então isso prova, você olha lá no multímetro, função BIP, que está dando resistência ômica. Então isso prova que a bobina boa, boa é a principal, ok? Que a bobina principal está boa. Então você tira essa conclusão, opa, não é a bobina principal que está ruim, a bobina principal está boa, porque eu coloquei uma garra do multímetro no fio linha, a outra garra do multímetro no fio do capacitor que vai para as bobinas auxiliares ou de arranque ou, ok, de partida, você coloca lá, olha lá, e tá dando resistência ômica lá, ok? Então tá boa a bobina principal, ok? Outro exemplo aqui para saber se as bobinas auxiliares estão boas. As bobinas auxiliares. Eu coloco lá o multímetro na função BIP novamente, BIP sonoro, ok, diodo. E você coloca uma garra do multímetro na velocidade. Por exemplo, botou a velocidade aqui 3, que é a branca, ok? Você vai com a outra garra do multímetro, aqui ó, você pega a outra garra do multímetro, aqui ó, e vai encostando nas velocidades, ó. Encostou, olha lá o multímetro, variação. Volta aqui de novo, ó, encostei na azul, vamos encostar na azul. Ó, encostando na azul, ó. Encostando na azul, ó, encostando na azul, variação, ó lá. Variação ômica. Então, isso significa que a bobina auxiliar, a bobina de arranque, a bobina auxiliar, ok? Está boa. Então, isso significa, você colocou uma garrinha em uma das velocidades e encostou nas outras, ó, tirou, ó lá, ó, tirou, não está encostado em nenhuma aqui, ó, não está encostado em nenhuma, beleza? Isso é para saber se as bobinas auxiliares estão boas no multímetro, ok? No multímetro, olha lá, encostei, olha lá, deu. Encostei aqui agora na do meio aqui, tá bem coladinho aqui, mas dá para encostar, pessoal. É porque, olha aqui, ó, que legal, ó, encostei aqui, olha lá, encostei, deu variação lá, olha lá, deu variação lá e tá encostado aqui nessa aqui, a preta aqui, ó. Opa, agora sim, focou, ok, olha lá, tá encostado, resistência ômica, tirei, ó, vamos tirar. Tirei, olha lá, tirei daqui, tirei, ok. Isso prova então que a bobina auxiliar está boa. Esses são os testes no multímetro para saber se a bobina principal ou a bobina auxiliar está boa, ok? Isso é individualmente, porque quando eu tiro o capacitor aqui e meço aqui, ó, coloco as duas garras do multímetro, aqui ó, coloco as duas garras do multímetro nesses dois fios aqui, ó, na bobina a bobina de trabalho, né, primária, e a bobina secundária, que é a auxiliar, entendeu? Eu tiro e coloco as duas garras do multímetro, eu fico sabendo se a bobina está rompida ou se está boa, mas qual que está rompida, né? E qual que está boa? Então tem que fazer esses testes individuais para que eu saiba qual é que está boa, qual é que está ruim, ok? E se ambas estão boas ou se ambas estão ruins. Agora, pessoal, outro teste bacana aqui. Esse aqui eu vou te informar, tá bom? Esse aqui é uma dica extra aqui do canal Giro Perfeito para você. Como saber se a bobina de trabalho, a bobina auxiliar, as bobinas auxiliares e o capacitor estão bons? Então, são três coisas em uma só. Como eu vou saber se a bobina de trabalho, a bobina primária, né? A bobina de trabalho, a bobina principal, que é a mesma coisa, e a bobina auxiliar, que é a bobina de partida, a bobina secundária, ou como de arranque, como alguns chamam, estão boas. E também o capacitor. São três testes em uma só tacada. O que eu faço?
eu coloco o multímetro na função corrente alternada, eu vou colocar na corrente alternada, ó, na corrente alternada 750 volts. Eu vou colocar o multímetro na corrente alternada 750 volts. Uns aqui são 600. Aqui esse vai até os 750. Então, para saber se a bobina de trabalho, auxiliares e o capacitor estão bons, primeira coisa, eu coloco o multímetro na função corrente alternada 750 volts. E o que eu faço depois? Eu vou aqui na bobina, nesse caso não está aqui, ok? Vamos simular aqui que o capacitor está aqui, ó. Opa, tá voltando ele aqui para o lugar dele. Olha aí, tá voltando aqui o capacitor para o lugar dele, ok? Tá voltando aqui, ó. Vamos lá. Voltou aqui quase aqui no finalzinho, vamos lá. Ok, o que eu faço aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tirar só uma perninha do capacitor, só uma só. Pode ser a branca, pode ser a verde, pode ser, né? Depende do capacitor, aí pode ser duas pretas, duas vermelhas. Mas uma só, um lado só do capacitor. Nesse lado que eu tirei, olha só, nesse lado que eu tirei, eu coloco uma garra do multímetro, aqui ó, uma garra do multímetro, eu coloco aqui ó, aí lá, vamos lá, eu coloco aqui, ó, opa, nessa ponta aqui, e a outra ponta eu coloco nessa aqui ó, ok, só foi um fio que eu rompi do capacitor, coloco uma garra aqui e a outra garra ali. Lembrando que esse aqui já tá unido ainda, tá bom? Vamos supor que tá unido. Então eu só tirei uma perna do capacitor. E agora, qual é o outro passo que eu faço? Depois que eu cortei um lado do fio do capacitor, coloquei uma garra do multímetro nesse mesmo lado, a outra garra no outro lado, né? O que eu vou fazer? Eu vou ligar o ventilador, presta atenção. Eu ligo o ventilador, né? E giro a chave seletora. Giro a chave seletora. E se no multímetro der variação de corrente alternada, isso vai significar para mim que a bobina auxiliar está boa, a bobina principal está boa e também esse carinha aqui, ó, o capacitor também está bom, ok? Então, recapitulando aí, para você não perder tempo, chegou uma bobina, chegou um ventilador, e às vezes a pessoa vai trocando logo bucha, ele está travado, vai trocando bucha, vai trocando tudo, para depois testar. E aí a pessoa depois verifica que ela perdeu tempo. Por que ela perdeu tempo? Por quê? Porque a bobina está ruim, a bobina está partida, a bobina está alterada, a bobina está em curto, perdeu tempo. Por quê? Porque nesse simples teste aqui, você sabe se o capacitor está bom, as bobinas estão boas quando você faz isso. Lembrando que esse teste aqui que eu estou fazendo, essa dica na verdade, não estou fazendo teste, eu só estou dando dica, né? Eu estou dando dica, lembrando que só vale se o fusível térmico, se o fusível térmico estiver bom. Se esse carinha aqui, se esse carinha aqui que está entrando em cena, opa, ele aí, ó. Se esse carinha aqui, ó, esse fusível aqui, ó, duas perninhas brancas aí, ó. Se ele estiver bom, se ele tiver rompido, nada disso vale. Se você fez o teste, né, com o fio linha e o fio do capacitor da bobina principal, e aí apitou bip sonoro lá do multímetro, e o fusível tá bom. Então você vai fazer esse teste aí para saber se as bobinas auxiliares, a bobina principal e o capacitor estão bom. Que aí você vai ganhar um tempão, porque aí depois você vai para outra etapa, vai trocar bucha, se tiver agarrando aí, né? Agarrando, tiver travado o ventilador,
Então, essa é uma dica super importante aqui, pessoal, do canal Giro Perfeito para você. Se não ficou bem entendido essas dicas, volta o vídeo aí, dê uma pausa, escreva, direitinho, anote, enfim. E aí você vai exercitando, você que é novato aí vai exercitando e vai comprovar a veracidade dessas dicas, ok? Então, primeira coisa que você deve fazer, essa dica aqui é bem bacana. Você então coloca em função alternada 750 volts ou 600 volts, corta uma perninha do capacitor, só, coloca uma garra do multímetro em uma, a outra garra na outra e liga o ventilador, gira a chave, 2, 3, a chave seletora. E aí, se lá no multímetro acusar variação na corrente alternada, significa que você deu uma tacada de mestre. Significa que o capacitor está bom, as bobinas estão boas e você pode prosseguir com o seu trabalho porque é vitória garantida. Este é o canal Giro Perfeito. Com esta super dica para você. Grande abraço para você. Dê um likezinho, compartilhe o vídeo e até a nossa próxima dica.